Bom, fiquei com essa incumbência aqui de falar sobre o impacto do planejamento na assistência ao paciente. Aí vocês vão me perguntar, mas uma farmacêutica vem falar de planejamento da assistência ao paciente? Lá na frente a gente vai discutir sobre isso um pouquinho. Primeiro eu vou agradecer, né? Fazer como a doutora Flávia aqui, agradecer o convite. Obrigada. Eu estou aqui na casa há 11 anos e é uma honra para mim estar aqui nesse momento com vocês, porque às vezes quem está lá na ponta, diretamente com o paciente, não sabe o que está por trás. O quanto a gente vai caminhar para que aqui a mágica aconteça, né? Como a gente costuma dizer. Uma farmacêutica não pode vir falar de planejamento sem falar no ciclo da assistência farmacêutica. Então, tudo se inicia nesse ciclo, que é onde a gente vai fazer a seleção. Tá onde? Perdi. Tá pegando. A seleção, a programação, a aquisição, armazenamento, distribuição e a utilização após a prescrição. Todos esses passos eles são feitos pensando no melhor para a instituição, no melhor para o doente. Então, nesses passos, a gente vai levar a promoção de saúde ao paciente e também fazendo com que o uso racional seja efetivado, né, Ítala? Dentro desses passos também, a gente vai gerenciar toda a parte de financiamento, recursos humanos, sistema de informação, controle e avaliação. Então, são passos longos dentro do processo, mas eu vou falar um pouquinho de cada um e vocês vão conseguir absorver bem essa informação. Então, o que consiste a seleção? Nós vamos selecionar os itens que nós vamos utilizar no nosso dia a dia. Seja ele um medicamento, um material médico hospitalar, um OPME, um equipamento. Então, para isso, a gente, dentro da instituição, tem uma comissão de padronização. Eu vou ver se esse lado é melhor. Eu tenho uma comissão de padronização que é composta por uma equipe multidisciplinar. A gente se reúne todo mês. Então, todos os setores do hospital têm acesso a solicitar suas demandas e essas demandas vão ser discutidas dentro dessa comissão. Na comissão participa a direção médica, a parte médica, a parte de enfermagem, a equipe multidisciplinar. E todas essas demandas são levadas, discutidas, e aí vai ter a decisão se aquela nova incorporação, né, aquela nova tecnologia, seja ela um medicamento, um material médico, vai ser incluída ou não no nosso rol de padronização. Nós hoje no IMIP trabalhamos com a padronização fechada. Então, a gente tem os itens que são comprados mensalmente. Isso não significa que a gente não compra outros tipos de medicamento. Um medicamento que a gente chama não padrão. Muitos de vocês sabem que existe essa solicitação, vai na diretoria, a diretoria aprova aquele orçamento. Se tiver dentro do possível, vai ser comprado para oferecer o melhor tratamento ao paciente. No passo da programação, a gente vai fazer a programação do que foi selecionado dentro dessa padronização. Então, a gente faz a programação do que vai chegar na instituição através dos consumos, através da previsão do consumo, quando é uma nova incorporação. Então, eu pedi uma padronização de dipirona e eu já digo à comissão que a gente pretende usar 10 ampolas de dipironas por mês. Então, naquela primeira programação, a gente vai pedir 10 ampolas de dipirona. Nas subsequentes, vai gerar o consumo automático no sistema de informatizado da instituição e a gente vai passar a programar de acordo com o consumo. Falando rápido. Sobre a aquisição. Depois de programar, vai para a parte de aquisição. Então, o setor de suprimentos ele vai gerar uma ordem de compra junto ao setor de compras, que vai aí a gente tem várias formas de compra. Tudo através de orçamento, se for uma compra direta, 3 cotações, né, a gente obedece algumas regras institucionais para que a compra seja efetiva. Então, a gente vai fazer os orçamentos, vamos gerar a ordem de compra e esse produto a gente espera que chegue. A gente se programa pensando na chegada do produto.
Sobre o armazenamento. A gente precisa programar uma coisa que esteja dentro das nossas condições. A gente não pode, doutor Chico, chegar para mim e dizer, Gabi, eu preciso de 10.000 campos. Aí eu digo, mas Chico, eu não tenho espaço para armazenar 10.000 campos. A gente vai fazer como? Não, mas eu preciso. Aí eu bato o pé dizendo, veja, eu não posso deixar aqui um produto armazenado de forma inadequada que no dia que você precisar, ele não vai ter a eficiência que ele precisa. Que a gente precisa, que o doente está ali necessitando. Então, a gente precisa obedecer normas, legislações vigentes para manter esse armazenamento de forma correta, eficiente e que esteja o produto na forma adequada. Porque a gente sabe que um medicamento, por exemplo, termolábil de 2 a 8 graus, tem que ter uma câmara fria, uma geladeira para guardar. Como é que eu vou guardar esse medicamento no ambiente a 30 graus? Nordeste é quente. Né? A gente tem que ter esse controle, tem que ter essas regras dentro. Então, quando a gente passa num setor e vê uma ampola na geladeira que era para estar ambiente, e a gente faz, minha gente, como é? É porque tudo tem um sentido. Né? Eu não vou manter a estabilidade do produto se ele está exposto a um armazenamento inadequado. Dentro do armazenamento ainda, a gente trabalha dentro da farmácia com inventários rotativos. Então, a gente conta os itens para saber se aquela programação realmente está correta, foi feita de forma adequada, aquela aquisição. E até para evitar os desperdícios, né? A gente faz monitoramento de validade, tenta fazer permuta com outras instituições quando a gente vê que aquele consumo que foi previsto lá no início não vai dar tempo de usar aquele produto até o vencimento. Então, a gente procura fazer essas permutas institucionais para a gente não perder. Graças a Deus, a gente tem uma meta. Minha equipe de farmácia aqui está em peso. A gente tem um desperdício muito pequeno aqui dentro da instituição. A gente consegue atender bem esse critério. E a distribuição. Um ponto muito importante. Hoje eu tive 2 queixas de 2 pessoas que estão aqui na plateia. A gente precisa ter um medicamento ou material médico disponível no setor na hora que o paciente precisa. Então, seja esse setor, um setor da enfermagem, que as meninas estão lá na ponta e tem um estoquezinho que a gente está cada dia mais reduzindo com a implantação de farmácias satélites, ou seja, na farmácia satélite. Hoje eu recebi uma ligação, não, uma mensagem, de um medicamento que não estava disponível. Está faltando? Não. Mas disseram que não tinha. Não tinha naquele lugar. Então, o planejamento que a gente fez não atendeu hoje. Que a gente planejou que naquela farmácia precisava ter o medicamento. E em algum momento da cadeia do planejamento, a gente falhou. A gente vai trabalhar para reverter essa falha e esse produto não faltar. Uma coisa é a gente dizer que não tem um produto que realmente não tem. Isso me incomoda bastante e eu tento trabalhar psicologicamente. Quando não tem, eu não posso me transformar na dipirona, né? Mas quando tem e alguém diz que não tem, isso a gente precisa entender no processo o que é que está acontecendo para aquela pessoa dizer que não tem. E vem cá, vamos lá, é assim, tem aqui, veja desse jeito, e a gente fazer essa tratativa e tentar resolver essas lacunas, né? Que a gente sabe que no dia a dia acontece. E a dispensação. A dispensação, ela vem através de uma prescrição. Por que fez careta, Chico? A gente tem umas conversas sobre prescrição, né? Longas conversas sobre prescrição. Acaloradíssimas. Dispensação através de uma prescrição ou através de um protocolo, né? Hoje foi lançado o nosso protocolo de sepse. Então, a gente está super ligado, porque a farmácia tem que estar lá dentro da 1 hora para fazer a dispensação. Mas, para isso acontecer, precisa ter uma prescrição. Então, aí já começa a interface dos setores, né? Dentro do processo. E sobre a taxa de sala, que é como a doutora Flávia falou. Dentro do bloco, a gente não tem uma prescrição. A gente tem uma taxa de sala e um kit que a gente vai alimentando para fazer a dispensação para aquele paciente que está com a necessidade. Dentro disso tudo que eu falei, entre o planejamento,
né? A gente vai planejar, a gente vai direcionar recursos. Lembrando que a gente é uma instituição SUS, nossos recursos são finitos, né? A gente queria muito que tivesse mais recursos, mas a gente não tem. Então, todas as ferramentas que a gente usa, seja na gestão, como a doutora Flávia falou, no giro de leito, em tudo que a gente acompanha, tem o direcionamento dos recursos ali envolvidos, né? Que a gente pretende gerar sustentabilidade financeira para a instituição também. A gente quer levar um atendimento ao paciente de excelência. Todo mundo vem aqui com esse propósito. Mas se a gente não obedecer várias etapas, isso não vai acontecer. Aí eu pergunto agora para vocês. A falta de planejamento causa algum impacto na linha de cuidado do paciente? Eu mesmo vou responder. Bastante, né? Porque, às vezes, quando a gente está na ponta, fazendo uma prescrição, a gente não vê tudo o que foi por trás. Aí, no momento da prescrição, não marca... Vou dar um exemplo assim, chutar, tá? Furosemida, prescrevi furosemida para a dona Maria. Logo embaixo eu repito, furosemida. Quem está na dispensação não sabe o que está acontecendo com aquele paciente. Não está lá do lado do paciente, como o médico está. Então, na cabeça do médico, ele pensou, do prescritor, né? Ele pensou, ó, vou botar furosemida e depois furosemida. Aí lá na farmácia a gente vai e diz, duplicou, vou cortar um. Não tinha nenhuma observação. Mas a segunda furosemida era após HD. Mas ele não colocou. Como é que a gente vai adivinhar? Né? Então, isso é uma falta de planejamento. Porque quando a gente planeja, a gente precisa pensar no todo, no que o outro vai entender, no que a nossa ação naquele momento, o que vai refletir, né, na ação do outro. Outro exemplo, prescrição de medicamento se necessário. Esse vocês já nem aguentam mais me ouvir. Né, doutora Flávia? Tem um botãozinho lá, só é marcar se necessário. Mas acontece de não marcar. Aí, no adulto, na pediatria não, porque a enfermeira tem que abrir o horário, né, meninas? Mas no adulto o horário é automático. Aí o paciente está lá no setor, precisou de prescrever o dipirona e morfina. O prescritor até escreve, Sidor. Mas não marca o botão. Aí gera lá na farmácia uma dispensação de 16 ampolas de morfina e 20 ampolas de dipironas. Aí a gente faz o quê? Corta. Aí o retrabalho. Vai lá a enfermeira, na hora que o paciente está com dor, doutor, o senhor pode fazer uma inclusão, que a gente tem uma palavra tão linda chamada inclusão, que a gente usa muito aqui na instituição. As meninas amam. Doutor, o senhor pode fazer uma inclusão? Mas se no momento inicial da prescrição, ele só tivesse clicado naquele botão, ele não precisava fazer a inclusão. Porque ia estar lá disponível no sistema, o paciente estava com dor, a enfermeira ia aprazar o horário e a farmácia ia mandar o medicamento. Isso interfere em toda a cadeia do processo. Nesse momento, a falta de devolução de medicamentos e insumos. Eu dispensei. Teve essa falha de não marcar o botãozinho e na farmácia ninguém observou e mandou as 36 ampolas de dipirona e morfina. Aí lá no setor, alguém recebeu, eu não vou devolver hoje não, vou deixar aqui. Aí gerou uma falta de devolução que pode gerar uma falta amanhã. Porque a gente sabe, como eu falei anteriormente, o nosso recurso é finito. Então, a gente não vai ter recurso para estar comprando morfina e dipirona aqui todo dia, toda hora. A gente não vai ter o controle de estoque necessário, não vai ter o medicamento para disponibilizar para o paciente que está precisando. O abastecimento inadequado dos estoques. No exemplo que eu dei da farmácia satélite hoje, estava faltando um medicamento. E luva. Foi, Chico? E o agendamento cirúrgico. A gente está muito focado agora no agendamento cirúrgico, porque são, minha gente, 19 passos.
não é passo assim não, tá? É passo assim, é passo de todo lado. E várias equipes envolvidas nesse processo. Então, quando eu quase caí para trás, juro mesmo. Quando eu vi, minha gente, se uma cirurgia, eu sabia do meu quadrado, né? Porque eu estou na farmácia, a gente tem esse impacto. Quando o paciente não está no mapa, e a gente passou a noite, o nosso funcionário fazendo uma programação que de manhã não vai ser nada daquilo, é complexo. É muito. E o que todos esses exemplos têm a ver com o planejamento? Acho que a gente precisa se policiar no tempo. Quando a gente faz uma prescrição lá no início do dia, quando vai fazer a visita do paciente, já pensando, se ele sentir dor, vou apertar aqui, se não sei o quê, a enfermeira vai devolver o que sobrou da fita anterior, rodou um antibiótico, não vai mais usar a Vanco, vai usar a piperacilina, devolve a Vanco, porque tem outro paciente que está precisando de Vanco em algum lugar. Nós somos um hospital de grande porte. Então, em algum lugar vai ter o paciente precisando daquele medicamento que está lá naquele setor e ninguém viu, e ninguém devolveu, e prescreveu, e a gente da farmácia não viu e mandou. Então, tudo isso é um tempo que é desperdiçado e a gente pode minimizar algumas situações do nosso cotidiano pensando de uma forma, tendo um planejamento de uma forma mais estratégica. Eu falo muito, mas eu já acabei. Eu queria trazer essa frase do professor, que é: conscientemente ou não, o homem somente se realiza plenamente quando se esquece da sua individualidade, se eleva e se projeta como parte integrante do imenso corpo social ao qual pertence. Para mim, essa frase é trabalhar em equipe. A gente não está aqui, a gente está aqui por um propósito, que é o nosso paciente. Mas todo mundo precisa trabalhar junto para que o propósito aconteça. Era isso. Perfeito.